Bom dia, eu me chamo Larissa Crossi e essa é mais uma mensagem do dia que o Senhor traz para nós nessa manhã. Alegre o seu coração, porque o Senhor tem novidade do céu, tanto para mim quanto para você. Eu quero te lembrar, nessa sexta-feira, que você é amada de Deus, você é escolhida do Senhor. Ele te ama, Ele te chama pelo nome. Nós estamos aqui aprendendo com o livro de Daniel, quantas revelações o Senhor tem nos trazido, quanta luz o Senhor tem revelado, fazendo com que as trevas saiam e que Ele se apresente cada vez mais para nós. Andar com o Senhor é isso, é você a cada dia ter a convicção e a certeza de que aonde Ele está, as trevas precisam sair. E eu falo que existem áreas da nossa vida que ainda está oculta, identidades que o Senhor quer revelar cada vez mais em nós e ativar em nós. Então, a nossa caminhada cristã, a nossa vida com Deus é um passo, é uma surpresa. Quanto mais a gente vai caminhando, mais a gente vai vendo quão pequeno nós somos e quão grande é esse Deus. Quão grande é a imensidão daquilo que Ele quer se revelar para nós. Sim, nós somos apenas uma gota neste oceano imenso que é o Senhor. E eu falo que por mais que a gente tente descobrir quem Deus é, a gente ainda é muito pequeno. Existe um louvor que fala, ninguém explica Deus, porque Ele é muito poderoso, Ele é muito grande. O que cabe a nós fazer é cada vez mais, no nosso relacionamento com Ele, conhecer mais dEle, adorar, engrandecer o seu nome. E é necessário, gente, nós temos a nossa identidade cada vez mais sendo revelada em Deus e através do Senhor. Porque nos momentos de crise nós teremos certeza de quem Deus é e que a nossa leve e momentânea tribulação não se compara com a glória que há de vir lá no céu. E é sobre isso que nós continuaremos aqui aprendendo no livro do profeta Daniel. Hoje nós vamos ler aqui algumas partes do capítulo 3 e vai ser especificamente agora falar dos três, Ananias, Misael e Azarias, Vai ser especificamente desses três aqui. É claro que nessa parte vai falar do nome que foi dado para eles lá na Babilônia, mas eu sempre gosto de vir volta e meia lembrar do nome original deles, a qual o Senhor já tinha falado e escrito, amém? E aqui então eu vou ler algumas partes, já começando aqui do versículo 1. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 70 côvados de altura e 6 de largura. Levantou no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, prefeitos, governadores, juízes, tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viesse a consagração da imagem do rei Nabucodonosor tinha levantado. E aí se ajuntaram, ele vai falar aqui, todo esse povo, que o rei Nabucodonosor tinha levantado e estavam de pé diante da imagem que o rei Nabucodonosor tinha, feito. Nisto, o arauto apregoava em alta voz que todos os povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouviste o som da trombeta, eles tinham que se prostrar e adorar a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Aí ele vai continuar aqui no versículo 6. Qualquer que se não prostrar e não adorar será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, todos eles adoraram a imagem do rei Nabucodonosor. E aí ele vai continuar aqui, eu não tô lendo tudo, tá, gente? Eu tô lendo algumas partes só para não ficar muito delongo. Aí aqui no versículo 8 ele vai falar:
Ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus, dizendo ao rei: Ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixastes um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta tinha que vir e adorar a sua imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituísse sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti. Aos teus deuses não servem nem adoram a imagem de ouro que levantastes. E aqui no versículo 13 vai continuar. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, onde eles trouxeram esses homens. E aí o rei Nabucodonosor falou com eles: Ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não serveis aos meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, está dispostos, quando ouviste o som da trombeta, viestes a me adorar. Prostrai e adorai a imagem que eu fiz. Porém, se não adorastes, sereis no mesmo instante lançado na fornalha ardente de fogo. E quem é o Deus que poderá livrar das minhas mãos? Olha aí o medo batendo novamente a porta. Eu vou finalizar aqui para poder já, falar aqui do que Deus já plantou no meu coração. Respondeu, aqui no versículo 16 vai falar: responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isso não necessitamos de te responder. Olha isso, gente. Olha quando você tem a sua identidade firmada, quando você tem convicção daquilo que Deus te chamou, quando a crise vem, olha o que eles responderam. Olha o nível de autoridade. Eles estavam na frente do rei. Eles estavam já com o decreto de morte já falado. Mas eles não retrocederam. Sabe por quê? Na palavra do Senhor vai falar que Deus não se agrada daqueles que retrocedem. De forma nenhuma. E aí ele vai continuar aqui falando no versículo 17. Se o nosso Deus, a quem servamos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, ou seja, se ele não livrar, fica sabendo, ó rei, que não te serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Convicção e autoridade. Eu me arrepio toda. E vendo isso aqui, gente, o que o Senhor falou muito, o Senhor, lendo essa passagem, da situação, de Daniel capítulo 3, algo que o Senhor falou muito forte ao meu coração. Enquanto as religiões, enquanto os deuses dessa terra, os falsos deuses dessa terra, eles exigem, das pessoas sacrifícios, Se a gente for estudar a história aqui, por exemplo, do povo caldeu, eles eram um povo de muita adoração, de feitiçaria, de imagens, E dentro desses rituais havia os sacrifícios até de filhos. Eles tinham que sacrificar os filhos dentro, dos níveis de rituais. Enquanto essas religiões, elas te obrigam a trazer algo, a vir com as mãos, sempre preparada, com rituais, com obrigação de adoração, O rei Nabucodonosor obrigou eles a adorar. E se não adorasse, iria morrer. Havia um decreto. Enquanto essas religiões, elas fazem isso, elas nos exigem tantas coisas, a única coisa que o Senhor vai falar é: eis que estou à porta e bato. Se abrires, entrarei e cearei contigo e farei morada. Então, o Senhor, ele não nos força a nada. Pelo contrário, o Senhor nos convida. O Senhor nos faz um convite. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Aquele que está com Deus sempre vai ter leveza.
Ele nos convida a adorar Ele nos convida a cear com Ele, a fazer morada em nosso coração. Ele nos convida, Ele quer fazer morada com nós, mas Ele não força, Ele não arromba a porta, Ele não nos coloca punição, Ele não nos obriga a sacrifícios de sangue, sacrifícios até de filhos, como muitos, dos rituais daquela época, daquele povo, e ainda existe algumas religiões onde existem sacrifícios humanos, sacrifícios, enfim, não vou entrar nesses detalhes que não é esse o ponto. Mas o Senhor não. O Senhor, Ele vai nos convidar sempre para algo maior, que é uma verdadeira adoração. E aí, Ele tendo convicção daquilo que o Senhor havia chamado eles não retrocederam. Eles falaram: eu sei que o nosso Deus, Ele é fiel. Mesmo se nessa terra as coisas não acontecem da forma como eu quero, como eu planejo, mas o Senhor, Ele todavia permanece fiel. E aí ele foi convicto. E o que aconteceu? No versículo 19 vai falar que o rei Nabucodonosor se encheu de fúria. E aí eu vou, não vou ler, vou só, falar, vou resumir aqui para vocês. Ele vai falar que ele pediu para aumentar 7 vezes mais o fogo, para que realmente não tivesse dúvida de que eles iam queimar mesmo. E aí ele vai falar aqui que os homens que foram colocar, eles, dentro da fornalha, o fogo era tanto que queimou esses homens. O fogo era tanto, os soldados que foram, enfim, fazer o processo para lançar eles na fornalha, esses soldados, eles morreram de tão quente que estava. Porém, eles entraram dentro da fornalha. E aqui no versículo 24 vai falar: então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano. O aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou o rei Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa e falou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então eles saíram, do fogo, ajuntaram-se, no meio do povo, E aí vai falar no versículo 28. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar seu corpo a servirem e adorarem qualquer outro Deus, com D minúsculo, senão ao seu Deus com D maiúsculo. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui o próprio rei Nabucodonosor falou que confiaram no seu Deus. E por conta deles confiarem no seu Deus, eles não morreram, eles não foram envergonhados, eles não pereceram. E eu quero finalizar aqui falando: confie no seu Deus, no seu Deus. Confie neste Deus, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Deus que entregou o teu único filho para morrer na cruz, no meu e no seu lugar. Confie nele. Na palavra do Senhor vai falar lá em Salmo 125, que os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Então, que você possa ficar com essa palavra poderosa e que você tenha um dia abençoado e um final de semana repleto da presença do Senhor. Segunda-feira nós voltaremos com mais áudios, aprendendo com o profeta Daniel. Já aproveita para compartilhar esse áudio para mais pessoas, para que outras vidas sejam edificadas também. No nome de Jesus. Amém.